Boa noite, meu povo lindo. Boa tarde, bom dia para você também que está ouvindo pela manhã e para você que está ouvindo pela tarde. Tá começando mais uma Acarajé Cortadinho, esse podcast feito para compartilhar. Por isso, antes de começar, eu já vou mostrar aqui para você a plaquinha do compartilha e a plaquinha do se inscreve no canal. Não, Cirão? É sim. Senão as pessoas brigam com a gente, né? Não, Dan briga com a gente, Bia briga comigo. Com certeza. W. Bom dia, boa tarde, boa noite. Se inscreve no canal. E fortalece o Acarajé Cortadinho. Cheio de dendê. Hoje ele chegou aqui com meia ressaca só. Rapaz, Ou com a ressaca em mim. graças a Deus, eu não sinto ressaca. Eu sou grato a Deus por isso. Tô ficando velho. Um dia eu sei que sentirei. Mas por enquanto, tô em paz. Bebi muito, acordei cedo, fui pra academia. E não tem como ficar feliz quando você bebe muito, né? Você sabe disso, que já tá há 50 dias sem beber, tá com essa cara de triste, deprimido, sofredor. Acabado. Tá vendo? Mas Natal tá vindo aí, Natal eu vou beber. Fé em Jesus Cristo pra comemorar o seu nascimento, pai. Velho, eu quero saber hoje se você é um bom irmão mesmo, certo? Antes de eu apresentar a nossa convidada, eu vou perguntar pra ela se ela é Bahia ou se ela é Vitória. Primeira coisa, antes de dizer o nome dela, de onde ela veio, o que ela faz. Você é Bahia ou Vitória? Eu não sei nem como responder de uma forma diferente. Assim, na minha família, é uma família de campeões, é uma família de estrela, entendeu? Acho que daí já tira. A gente é tricolor. Graças Acho a que Deus. a única pessoa que era a vitória da minha família era meu pai, coitado. E morreu sem ver um título do time. E ele não conseguiu ver nem a Série B, nem a estrela lá de Tadinho. prata ele conseguiu ver. É mesmo, velho? Foi verdade. Oh, mas fica aí, né? Ele pelo menos foi um bom pai que deixou vocês serem o que vocês quisessem ser. Literalmente. Cirão. Nossa convidada de hoje é Fernanda Silva, atriz e produtora cultural, presidente da Cria. da CRIA. Centro de Referência Integral do Adolescente. Que foi quando vocês vieram aqui. Já veio uma galera daqui que é do CRIA, né? O Rasta já passou por ali? Não. Não. O Rasta Evaldo Macarrão, Diego, e o brother, o poeta, Palumbo. Denison Palumbo, sim. Palumbo. Que eu já sei, assim, que eram de lá, né? Fora as outras pessoas que passaram por aqui, vocês falavam desse cria. Meu Deus, eu preciso saber o que é esse cria. E a gente precisa falar do cria. Mas antes de mais nada, eu gosto de ler a bio da convidada. A sua bio, acho que foi a melhor bio até hoje. É muita coisa. Atriz, eu não sei como é que a pessoa consegue ser atriz e produtora. Atriz, doutora e mestre em arte e ciências, colega do Rasta. O Rasta também A gente formou mestre, junto, né? nós Foi? fomos colegas de turma da faculdade. Eu tô tão feliz assim que eu tô vendo o lado que deu certo. Tanto o lado do irmão como o lado do mestre. Locutora e apresentadora MC, especialista em arte e educação, produtora cultural, presidente do Criando Cria. É só Cria o nome, né? É, porque o Criando Cria é o arroba É o do arroba, Cria. né? A instituição, a sigla é Cria. Cria. A primeira coisa que você vai fazer que você tá em casa aí é seguir o Cria, certo? E depois você segue Fernando. Maravilha. Vamos começar por onde, Nanda? Pelo Cria? Eu acho Eu quero começar por aí que eu tô curioso demais. que pode ser. Assim, eu Cria é uma instituição Sim. que fez agora 30 anos. É uma ONG que trabalha com arte e educação. E eu passei por todos os espaços do Cria, né? Porque eu entrei lá com 14 anos, eu fui jovem atriz do Cria, assim como o Macarrão, assim como o Palumbo. Eu fiz parte de um dos espetáculos, de um dos grupos, né? A gente fez um processo de identificação. E a política do Cria era esse processo de formar jovens dinamizadores culturais. Então, como o Cria tinha um atendimento limitado, né? Tinha uma quantidade de pessoas específicas. O objetivo era formar aquelas pessoas que eram atendidas para instituições para que a gente pudesse multiplicar a arte e a educação, multiplicar essa formação do CRIA. Então, a gente tinha que ter um trabalho comunitário, fosse de leitura, de banca, de dança, de compartilhar o que a gente estava aprendendo lá na instituição, na nossa comunidade. E foi assim que eu construí meu projeto de vida, né? Enfim, entendi. As metodologias do CRIA eram metodologias muito progressistas e muito do o que é que você quer ser. Você falou que começou lá com 14 anos. 14 anos. Pronto, então vamos começar aí nos 14 anos. Você chegou no CRIA.
Como foi que você conheceu o CRIA? Como foi que o CRIA chegou até você? Através desse trabalho que tinha entre a comunidade e a instituição. Então, tinha uma pessoa da minha comunidade, Tereza, Sim. que ela já fazia parte do CRIA, já fazia parte de um dos espetáculos. E aí, ela fazia essa multiplicação. Então, ela fazia atividades na igreja de São Lázaro, né? Que eu sou nascida e criada no São Lázaro. E aí, ela falou, vai ter seleção lá no CRIA, você não quer ir participar? E aí, ela chamou algumas E pessoas. você já tinha ouvido falar ou você ficou sabendo que era o CRIA ali nesse dia? Fiquei que ela sabendo por abordou? ela. Tá, Não conhecia. certo. E aí, a gente foi, né? Eu e alguns outros jovens fomos, na época, era o Teatro Gregório de Matos, 3 dias de seleção, que a gente, lá no CRIA não se chama mais seleção, é processo de identificação, que é a gente se identifica com a instituição e a instituição se identifica com a gente. Então, 3 dias de música, de dança, de interpretação. E aí eu passei, logo na primeira vez que eu fiz, porque tem gente que faz várias vezes. Passei, fui para um grupo chamado Tribo do Teatro. Eu passei, fui identificada para o grupo Tribo do Teatro. E aí, que era um grupo que fazia um espetáculo chamado Quem Descobriu o Amor. E esse espetáculo já foi assistido, né? Naquela época, quando eu entrei, já teve contato com Fernanda Montenegro, com Zezé Mota, já tinha ido para a Itália, feito várias caminhadas. Sim. E essa foi a minha porta de entrada para o CRIA, e lá tem um processo chamado Quem Sou Eu? Então, todo ano, o jovem, o adolescente, a criança, escreve um texto falando quem sou eu, mas não é um quem sou eu superficial. Você escreve o primeiro, é super superficial, eu sou assim, sou assado, gosto disso, gosto daquilo. E aí você vai sendo estimulado a se ler, O autoconhecimento. a olhar para você, a entender quais são seus medos, quais são suas dúvidas, o que é que você está descobrindo, quem é que você pode contar, assim, o que é que você vê quando você se olha no espelho. E aí você vai, nesse processo, amadurecendo. E aí também tem esse estímulo, né, de qual é o seu projeto de vida, o que é que você quer fazer. Porque pra gente preto, assim, muitas coisas estão determinadas, né? Não, você vai ser isso, você vai ser aquilo, você pode ser até aqui. Não, pô, você fica tão bem de caixa de supermercado, assim, poxa, por que você não... Então, como se a gente não pudesse escolher. E aí eu queria fazer assim, não, você pode escolher o que é que você quer. Você quer ser astronauta? Beleza, mas que caminho é que você vai percorrer pra você chegar até lá? Então, a gente vai fazendo um percurso mesmo pra conseguir chegar nesse lugar que a gente deseja, nesse, eu quero ser isso, tá. Eu quero passear com cachorro. Meu desejo é esse. Tá, o que você vai fazer? Você vai fazer uma formação para passear com cachorro? Você tem que ter um cachorro para você aprender como é que passeia, pra você ter... Então, não tinha limites para, eu quero ser isso. Eu podia desejar o que eu quisesse, mas eu tinha que saber qual caminho percorrer para chegar naquilo. Então, acho que construir planejamento de curto, médio e longo prazo, para além da formação com teatro, para além de fazer a peça, de saber cantar, de dançar, de atuar, era uma formação para a cidadania, né? Porque a política é a educação para a cidadania. Então, eu passei anos como jovem atriz do CRIA. Em 2012, depois que eu me formo, eu passo a ser arte educadora da instituição. Aí fiquei de 2012 até 2020 como arte educadora. Aí eu pedi para sair, foi uma comoção. A gente disse, não, vamos fazer online. Eu falei assim, gente, eu preciso me experienciar mesmo em outros lugares, porque é um lugar muito confortável, assim, sabe, você tá a vida inteira naquele lugar, trabalhar, e aí eu precisava me desafiar em outros lugares, em outras dinâmicas, mas eu saí, mas fiquei sempre por perto, né, então, todos os eventos, festivais, tudo que tinha, eu tava lá, ou de mestre de cerimônia, eu tava junto, e aí, esse ano, eu fui ser mestre de cerimônia da mostra A Cidade Cria, Cenários de Cidadania, e recebi o chamado, o convite para ser presidente do CRIA. Aí eu ri, assim, falei, tenho competência para isso? Não tenho. Aí ela falou assim, você tá maluca? Você é a pessoa que mais conhece, você passou pelo CRIA em todos os lugares que ele poderia existir, sabe? Eu escrevi uma dissertação sobre o CRIA, o meu TCC, o meu trabalho de conclusão foi sobre o CRIA. Então, e nesse lugar, porque é um cargo de honra, Sim. né? Assim, é um cargo de gestão, eu respondo legalmente pelo CRIA atualmente. Que delícia, hein? Mas que não tem, tipo, por exemplo, tem remuneração, é um cargo de honra. Não tem remuneração? Não tem remuneração para esse cargo, não pode. Deveria ter, não?
Deveria ter para tantas coisas. É mais um pepino, não é? Não, Não, é uma coisa, eu tô falando se a gente fala dando risada, brincando, mas é um trabalho, cara. Você tem não, que ser mas é remunerada de porque alguma é maneira. a questão relacionada ao estatuto, né? Tá. Porque é uma organização não governamental, você tem um estatuto, então você tem as funções, então eu posso receber para trabalhar, para fazer alguma função, seja mestre de cerimônia, mas o cargo de presidenta. Não me traz Vamos mudar esse estatuto. não me traz benefícios financeiros, mas traz outros benefícios também, assim, né? Eu fui entendendo isso. Ah, sim. Você tá no foco ali, né? Das relações, do status mesmo, mas Verdade. para além disso, porque, né? Eu fiquei receosa de aceitar, mas é a primeira vez que tem uma presidenta que passou pelo CRIA, que vivenciou as etapas, né? Assim, as últimas presidentas, Fátima Frois foi fundadora, né? Ela participou do início do CRIA. E chega também, volta para lá através de sonho. Então tem uma relação mística também, que a instituição é mágica. A Fernanda Cabrini também, que foi a presidente anterior, que sempre são parceiros do CRIA e aí estão nesse lugar que é mais um cargo de responsabilidade, né? Porque assina as coisas, legalmente responde pela instituição. E eu sou a primeira mulher negra e pessoa que fez parte do CRIA, que foi atendida, assistida pelo CRIA, né? De alguma forma. Você falou que o CRIA, ele faz... Velho, se você quiser falar, pode falar. Você conhece? Ele também foi do CRIA. Ah, eu sei. Ele e minha Mas tô mãe. achando ele quietinho. Ele... Não, eu tô ouvindo. É porque ele gosta de fofoca e tal, não sei o quê. E até agora ele não fofoca. Mas pera aí, antes de você entrar na sua fofoca. Daqui a pouco tem. E tem negócio que... Sabe aquele negócio que eu pergunto aos rapazes quando vem aqui? Sim. Vai ser pior ainda. É mesmo? Olha que porque tem negócio que eu já tô sabendo que, por alto... Mas que eu vou saber agora com certeza. Ou não, talvez. Pronto. Né? Então, antes da gente entrar na fofoca, deixa eu saber um pouquinho mais de Nanda. Antes de você perguntar, ela falou 2 nomes aí que eu não me recordo como presidentas do CRIA, né? Porque eu achei que Maria Eugênia Millet tinha sido a fundadora e presidente do CRIA. Maria Eugênia Millet, ela é a fundadora do CRIA. E o CRIA nasce de um projeto individual dela. Ela ganhou uma bolsa da Fundação MacArthur e falou assim, eu quero fazer um trabalho, quero desenvolver um trabalho. Ela já fazia, né, alguns trabalhos pontuais, e aí ela cria o CRIA em 94. Com um espetáculo com jovens de outros lugares, e aí ela vai chamando outras pessoas, né, fazem parte disso. Então, o início do CRIA tinha Arani Santana, Maria Eugênia, Maria Eleonora Rabelo, Ana Lúcia, quem era outra pessoa? Tinha uma outra pessoa, eram 5 mulheres. O CRIA sempre foi muito feminino. Isso é bom. Mas Maria Eugênia era coordenadora geral, que é o que Maria Elizabeth é hoje. E diretora de arte, que é o que Carla é hoje, né? Então, a função de Maria Eugênia foi meio que desmembrada. Mas, porque Maria Eugênia era coordenadora, que é coordenadora o quê? Recebe, eu não recebo. Então, acho melhor ser coordenador do que ser presidente, na minha humilde visão. Se eu fosse você, eu ia atrás desse cargo aí de coordenador. Filho. Mas aí podem dizer que é nepotismo, tá ligado? Nepotismo, né? Mas... E não é uma instituição. E eu não sou um cara que ela gosta de estudar. Eu queria entender. Ela, minha irmã, tem o mesmo DNA, gosta muito de beber, gosta muito de farra. A gente consegue beber a madrugada toda, acordar no outro dia e ir pra academia, correr. Mas é um negócio que a gente tem diferente, né? Ela e minha filha também herdou isso dela, de gostar de estudar, né? Gostar de... E de sua esposa também. Minha esposa também. Eu não consigo entender as pessoas que gostam de estudar, sabia? Mano, ela é correria. Mas você fala isso, mas você gosta de estudar, sim, senhor. Eu queria fazer igual aqueles meninos que ficam no podcast falando, pra que estudar? Eu herdei R$1 bilhão agora. Você fala isso, mas você gosta de estudar, assim. E toda vez que você vem aqui, você sabe a informação de tudo, convidado, essa porra toda. Eu gosto de estudar a vida dos outros, sim, tá vendo? Mas é uma forma de... Tem que ver que ciência é essa. Cada um estuda o que gosta, Ciências humanas, ciências sociais. Ô, Nanda, eu fiquei curioso porque você falou assim que você é nascida no São Lázaro e tal, e o CRIA tem isso de fazer um planejamento para quem eles colocam para as crianças, adolescentes e tal. Sim. E aí você entra lá com 14 anos, né? Você já sabia o que queria ser com 14 anos? Não. Então, fale um pouquinho sobre... Não sabia, eu acho que é isso. Dentro do CRIA, você participa de várias, na minha época, né? Porque agora os formatos são um pouco diferentes. Mas você tinha, naquela época, várias formações. Então, tinha formação de produção, tinha formação de comunicação, formação de saúde e educação reprodutiva, tinha várias formações.
E aí eu digo que tudo que eu sei fazer hoje, que eu desempenho enquanto função de trabalho, eu aprendi no CRIA. Sim, então, produtora cultural, atriz, né? Então, arte educadora. A escolha da universidade que eu fiz foi por conta do CRIA, né? Porque esse trabalho de dinamizar culturalmente, você aprende aqui e aí você multiplica. Essa coisa de você repassar o seu conhecimento. Então, eu fiz licenciatura em teatro, né? Que é uma formação para professora, para ser professora de teatro. Então, foi a primeira coisa. E também porque Maria Eugênia Millet, que era coordenadora geral na época que eu era jovem atriz do CRIA, era professora da universidade. Então, daquela coisa de inspiração mesmo, sabe? De estar naqueles espaços de, poxa, eu quero também fazer isso. Quero me formar para fazer isso. E eu fui a primeira pessoa que formei, assim, né? Da parte da minha mãe. Mas a primeira pessoa que formou numa universidade pública da minha família. De ter entrado na universidade pública. Então, foi muito por esse caminho. Isso que ano você formou? Eu entrei em 2009 na universidade e formei em 2012. E que festa, viu? E até ele só pensa nisso. Mas eu acho que muito essa coisa de projeto de vida, de fazer assim, eu gosto de fazer isso. Uhum. Eu queria também fazer alguns estímulos, sei lá, ganhava um dinheiro do instituto tal. E aí dava para a mão do jovem, você tem aqui R$1.000 para você fazer uma feira na sua comunidade. Você vai ter que trazer 3 orçamentos, mesma burocracia que você tem em todos esses processos. Então, a gente tinha que aprender a fazer orçamento, a contratar serviço de som, sei lá, como é que eu vou fazer? Vou dar uma oficina, vou fazer cachorro-quente, vou dar uma alimentação. Então, esse processo de aprender a produzir. Tinha um evento grande, que era o Sertão Brasil, que a gente ia para o interior. Conhecer a cultura da cidade, conversar com as pessoas dali, os mestres da cultura populares dali. Então, a gente produzia esse grande evento, então era comida para muita gente, saber organizar aquilo ali, viagem, translado. Então, a gente tinha a formação e depois tinha a experiência na prática, né? O exercício de como fazer isso. Então, isso ia despertando, por exemplo, várias pessoas, porque muita gente entra lá e escreve no Quem Sou Eu quero ser artista da Globo, quero ser um grande ator de novela. Pode ser também. E se descobre um excelente produtor. Evaldo Macarrão, claro. assim, que está fazendo várias novelas, mas que não é o objetivo. Assim, você pode ser também, mas é uma formação para a vida como um todo. Porque aí se não tiver a novela, e se não rolar a novela, vai fazer o quê? Então, de se articular, de competir. Não, e às vezes até descobrir que existe essa pessoa que é responsável por organizar tudo que vai acontecer em um projeto, né? E você, de repente, por exemplo, eu não sou essa pessoa. Eu também não. Eu não sou essa Mas pessoa. eu, geralmente, quando eu tô atuando, eu não produzo. Não, sim. Porque também é muita loucura. Mas o que ocorre? A gente precisa, no meu caso, saber de fazer tudo para poder trabalhar. Imagine agora eu mesmo precisando de uma cerveja. Eu ir buscar minha cerveja, então eu não sei fazer esse negócio, sabe? Entendi. Aí você tem que pedir a Dan ou a Bia, por favor, por gentileza. Ou então você levante sua bundinha da cadeira e vá pegar essa cerveja que você já é da casa, você sabe onde é que fica. Mas eu acho que tem um pouquinho disso, assim, desse estímulo de você correria mesmo, sabe? Conseguir escrever seu projeto, lançar seu projeto, assim, né? Executar o seu projeto e existir. Porque muita gente fica esperando o convite. Quero ser convidada para trabalhar. E às vezes não tem um tempo de trabalhar, porque o boleto ele chega antes. Aí você tem que fazer o quê? Seu corre. Então, eu sou esqueci o convite. Eu acho que... E você lembra qual foi o primeiro projeto? Assim, talvez não sei o primeiro, mas um projeto que alguém responsável por você no CRIA falou: Nanda, vamos fazer uma feira para vender, ou fazer uma peça de teatro, aí você vai ter que vir para mim com um orçamento, quem é que a gente vai contratar e tal. Eu chamei todo mundo que foi uma... E o que é que você ouviu depois das pessoas, que aí talvez você tenha se entendido, rapaz, eu acho que eu consigo fazer essas coisas aqui. Que foi a Feira Comunitária de São Lázaro. Uma que marcou. A gente fez a Feira Comunitária no São Lázaro. Teve a primeira edição e teve a segunda edição, né? Fizemos duas vezes. Edições, sim. Então, a gente tinha os espetáculos do CRIA, então já eram as atrações. A gente só fazia a solicitação e chamava também pessoas de outras comunidades. Então, a gente fazia mesmo interação. Porque esse trabalho que acontecia no CRIA, tinham várias comunidades que eram parceiras, né? Que também tinham jovens dinamizadores. E aí a gente se afinava com esses jovens. Então, a gente teve essa feira comunitária que tinha oficina de grafite, oficina de trança,
Tinha uma conversa com os mestres da comunidade que a gente queria que a comunidade começasse a ver aquelas pessoas mais velhas com um olhar de admiração, de referência, né? Porque aquelas pessoas viram nosso bairro ser construído, as transformações que aconteceram lá. Então, foi muito massa. Aí, a gente montou um palco, era um tablado, mas a gente achava que era um palco enorme. Aí tinha duas caixas de som, com ruído, mas era caixa de som. Então, a gente olhando hoje, era bastante limitado. Mas, assim, para a comunidade foi um acontecimento. Naquela época não tinha um samba de São Lázaro, não tinha nada, não acontecia nada lá. Então, é assim, né? Além das festas, tinha a festa de São Lázaro, as coisas calendarizadas, mas no cotidiano era muito pacato, muito tranquilo. E aí a gente fez esse movimento e a própria comunidade começou a olhar pra gente assim, olha para olha o que eles estão fazendo. Porra! Então, foi massa, assim. Primeiro, de se sentir reconhecido, falar assim, olha, ter a visibilidade, o reconhecimento dos seus, das pessoas que viram você pequeno. Ter essa responsabilidade do CRIA, porque depois a gente teve que, com o valor que, tipo, passar o orçamento, dizer as notas fiscais, tudo que a gente gastou e aonde. E ainda tinha questões das rubricas, né, ó. Até aqui você pode gastar com contratação, aqui você pode gastar com material, aqui você pode gastar com alimentação. Então, era aprender na prática mesmo, que é gerir um projeto. Tudo bem que era um microprojeto, né? Mano, mas é maravilhoso você movimentar uma comunidade, né? Um bairro, em direção de alguma coisa, produzir cultura para aquelas pessoas, né? Que a gente sabe que às vezes o acesso da galera mais humilde assim não chega, e às vezes quando chega a correria do trabalho, do dia a dia é tão grande que, pô, domingo, chego aqui de noite, eu vou querer ficar em minha casa dormir, que eu tô morto de cansado, amanhã eu tenho que acordar 4 horas da manhã para pegar o buzu para chegar e tal. Então você produzir isso é sensacional. E eram espetáculos que as pessoas da comunidade estavam em cena também. Então, Ciro e minha mãe estavam em cena em um deles. Manhã também é atriz, é? Tinha uma época que tinha um grupo chamado Diálogos, então só podia entrar pares familiares. Então, filho e pai, irmãos, tia e tio, primos. E aí, eu acho que minha mãe, para ficar mais perto de mim, até porque eu já era do CRIA, então Ciro não podia entrar, porque eu já fazia parte de um grupo, e Ciro queria entrar, minha mãe foi com ele. E aí eles passaram. Minha mãe é atriz, cachaceira, torcedora do Bahia. É igual a gente. A gente tem que trazer sua mãe aqui. 75 anos de muita... Olha, é cada história. Se minha mãe parava a contar as histórias dela aqui. Primeiro que ela já começa a contar que me roubou do hospital. Mas que né? Porque eu nasci prematura. E aí... Ela é uma Nazaré Tedesco, mas que geriu mesmo. Eu nasci prematura. Num sábado de carnaval, ó, velho. Não podia ser diferente. E aí, ela recebeu alta e eu não. Aí ela pegou, me botou na sacola, fechou e se pegou. Só que aí a médica ainda chegou no meio e falou assim, mãe, você veio salvar sozinha, mãe, não vem ninguém lhe buscar. Aí ela, não vem não, o pessoal tá trabalhando. Com medo dela chorar. Com medo de chorar, desesperada, aí entrou no táxi, foi tirando assim, abrindo, aí o motorista do táxi olhando. Aí ela, é minha, viu, moço? É minha mesmo, viu? Aí meu pai e minha avó chegaram lá, que eles estavam indo buscar ela, não encontraram, aí tiveram que assinar um termo de se responsabilizando. Graças a Deus eu estou aqui para contar essa história. Rapaz, que história. Quer dizer, sobrevivi. Mas ela contando, tem todo... eu fiz um resumo aqui. Ela sobrevivente vai mesmo. contando os pormenores. Sim, mexer com dinheiro, lidar com dinheiro, a gente sabe que é muito complicado. Eu não quero fazer nunca isso na vida. E ainda mais sendo uma pessoa muito nova. Você... ouviu as pessoas falando que você estava roubando ou não? Muito. Na verdade, não é que estava roubando. É que elas queriam estar naquele lugar. Elas não sabiam nem o que era. Mas achava, como todo mundo sempre viaja, né? Que a gente estava ganhando rios de dinheiro usando a comunidade. Então, aqui querendo que a gente faça... Aí, tá bom. Mas assim, é aquela coisa... Sabe quando você não dá importância que cai por terra? Sim. Então, é porque nem foi as pessoas, né? Eu sei bem quem foi, umas 2 pessoas que queriam estar naquele lugar, porque sempre gostam de estar se privilegiando de qualquer coisa que tenha transação financeira. E aí viu que era uma gurizada mexendo com dinheiro, começou a dizer que a gente estava querendo usar a comunidade. Nem foi pra frente, eu falei, tá bom. Eu acho que também muito por conta dessa formação, né? E ter esse entendimento do CRIA, de educação para a cidadania, de falar, tá bom. Se expresse aí, abra seu coração. Porque também tem gente que não quer solução, tem gente que quer reclamar.
Que assim, se você falar assim, você quer isso? Não, não sei. Quer aquilo? Você quer o quê? Eu quero não, eu quero não. Só quer reclamar, desabafar. E a gente fala assim, então vá na fé. E você falou também do Sertão Brasil, viagens, adolescentes, todos juntos. Era ótimo. Vocês aprontavam muito nesse Sertão Brasil? Oxe, muito. Chega. Chega de ver uma memória veio. Muito. Como ele falou, jovem adolescente. E daí tinha uma coisa, o primeiro espetáculo que eu fiz, os espetáculos têm temas, né? Que era esse adolescer. Então era sexualidade, descoberta desse corpo, das transformações das emoções, das transformações do próprio corpo. Então a gente já estava falando disso teoricamente, né? Então a juventude o quê? Ia falar isso, ia descobrir essas descobertas na prática. Ia descobrir o amor. Que o nome da peça era Quem Descobriu o Amor. Então, nada mais justo. Vocês foram descobrindo o amor, né? Foi lá que você descobriu o amor? Assim, amor não, mas minha sexualidade, por exemplo. Acho que o processo dos Quem Sou Eus, que a gente escrevia todo ano, tinha um pouco disso, assim, né? De você ir olhando para os momentos que você estava vivendo, para os medos, para as coisas que angustiavam, assim, né? E era espécie, acho que a adolescente tinha diário, né? Eu não tinha diário, o momento de eu escrever era o momento do Quem Sou Eu, que era assim, tem toda uma preparação, né? Tô falando aqui de uma forma mais superficial, mas você ia para um cantinho e aí você tinha uma sensibilização antes. Devia ter um treinamentozinho antes. E depois mas uma sensibilização, né? Do espaço, de se concentrar. E aí tinha algumas falas da pessoa que estava conduzindo a atividade. E isso ia fazendo você rememorar coisas da sua vida, relações com pai, com mãe. Então, tinham várias situações, desde gente que tinha problemas, questões de se sentir abandonado, de não se sentir amado pelos seus pais, ou pessoas que achavam que tinham que amadurecer muito rápido porque tinham que maternar seus pais, né? Que tinham que ser pais ou mães de seus pais, muitas responsabilidades. Eram muitas realidades diferentes, assim. Por sorte, eu fui das adolescentes que sempre tive o apoio da minha mãe, assim, de estar perto, de estar curiosa. Como minha mãe me teve com 42 anos, então a minha distância para os outros era grande. Então minha mãe fazia boxe comigo, minha mãe jogava capoeira comigo, minha mãe era minha parceira, assim. Era sua avó sendo mãe. Não era avó, né? Era minha mãe, mas, assim, era minha brother porque Ciro já era muito mais velho. Qual a diferença de idade de vocês? 6 anos, se eu não me engano. 7. 7 mas pra criança é grande, né? Você só tem 33, é? 34. Então são Não, eu 6. vou fazer 34. Eu fiz 40 agora. Mas você parece 6. que tem muito menos. Já você, irmão, você tá acabado. 34, 33. É porque eu aproveitei bem a vida. E aí, Ciro queria as farras dele com o pessoal dele, não ia querer ficar brincando Vou me defender agora, porque ela está mentindo. Porque quando ela fez 13 anos, quando ela tinha 13, eu levava para as festas, pro carnaval. Levava pra festa porque, eu vou dizer, uma vez ele me deu uma surra, me deu uma porrada, deslocou minha clavícula. Vixe! Aí ele ficou, desde esse tempo, ele ficou super sentimental, que ele ficou com remorso do que ele fez. Aí ele virou meu amigo, assim, tipo, de levar pra festa. Depois de quase matar. Depois de dar uma porrada. Aí ele pegou e Deixa eu explicar. virou assim até hoje. Claro que agressão Nazaré nenhuma... Tedesco. Agressão nenhuma tem explicação, não tem justificativa, na verdade. Você tinha quantos anos primeiro? Velho, ela era muito nova e eu era novo também. Quantos anos você tinha? Eu não lembro a idade exata. Uns 13. Então você é inimputável, fique tranquilo. Mas é isso, mas tem uma história. Sim. Porque eu bati nela, né? Você tá errado. Eu adolescente, não, tô errado. Ele sabe que tá errado, você vai ver que nem era motivo. Não era motivo. Não tem justificativa. Mas eu adolescente, Sim. tinha os vídeos cassetes, aqueles vídeos retado de adolescente que gosta. E aí, eu tinha deixado em casa. Mas era da Turma da Mônica, eu lembro que eu queria ver. Se eu não me engano, estava no meu quarto. Mas eu não sabia qual é que você estava assistindo. Podia ser da Turma da Mônica ou poderia ser Brasileirinhas. Eu não sabia. E aí, o que foi que ela fez? Ela trancou a porta do quarto e ficou assistindo o videocassete. E aí, eu desesperado, eu abra. E ela, pirracenta, né? Não sei a quem puxou, porque, na verdade, acho que todo mundo da família até fala sobre isso.
Como ela pirraça, ela é casada, né? Como Mãe ela também é pirraça a pirraceira. cônjuge dela. Maninha, eu, ela, todo mundo. Né? A gente é muito pirracento. Ia batendo, eu abra, pelo amor de Deus, abra. E gritava, e ela nada de abrir. E ficava pirraçando. Quando ela abriu, eu tava com tanta raiva. E é uma coisa que a gente aprendeu também no CRIA, e a gente também não faz mais. Mas a gente aprendeu com a porrada. A gente aprendeu e a gente passava isso, né? A gente aprendeu que o certo era bater. Quando achava que a pessoa estava errado, a gente batia. Manhã me batia. A gente batia não, porque eu nunca bati ninguém, eu só apanhei, coitada. Porque na sua parte você já aprendeu. Mas manhã também é isso, manhã batia na gente, batia com haste de cama, colher de pau, mata-mosca. Eu tomei soco de perder o que o dente. tivesse. Foi mesmo? Aí, Uma sequência depois de que ela foi, Então, entrou no... cada dia eu gosto mais de sua mãe. Mas depois que ela entrou no CRIA, na verdade eu entrei no CRIA e falei, olha, tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, você não pode Meteu, fazer isso. Aí ela, de estatuto, não sei o quê. Aí depois teve uma transformação. Se alguém faz alguma coisa com a Anne hoje, fala alto com a Anne hoje, ela, que pessoa ignorante, não sabe que isso aí não educa ninguém, porrada não educa nada. Aí eu falo assim, tá, quer dizer que você fala isso pra ela. Ela, eu era uma ignorante, por isso que eu batia. Agora não. Hoje ela é a maior defensora de educação não violenta. Eu fiz assim, o que é, minha mãe? Ela, o que é? Ela tava na rua assim, ó. Ela, Ciro, venha pra casa, venha. E assim, eu e meus amigos, no meio da rua, eu falei assim, o que é, minha mãe? O que é? Ela caiu assim, me dando soco, tipo um popó. Puf, puf, puf. Aí eu tentando sair, quando eu vi o dente aqui, ó. Ainda bem que era de leite ainda. Porra de leite. Mas ela batia mesmo, pegava o cabo de Rapaz, vassoura. ainda bem que as coisas Olha, mudaram. manhã era assim, dava horário da gente tomar banho pra casa, ela aparecia na porta, no canto da rua e fazia assim, ó. Ali você já sabia. Qual era o horário de vocês? Eu sou menino do play é diferente, né? Menino do play é diferente. Tinha que subir pra casa 4 horas pra subir pra cima. Tinha até 19. Acho que umas 6 horas era. 19 Ela, é porque assim, ela passava uma vez, era na hora. Na segunda ela já não falava mais, ela já parava aqui e olhava. Se ela fosse pra casa e a gente já não estivesse chegando quando ela entrasse, o pau ia cantar. Mas eu também, de minha mãe, nunca não apanhei muito mais porque eu entrei no CRIA. Então foi com 14 anos. Eu apanhei. E aí ela. Mas assim, E ela. você já largou logo o ECA nos peitos dela. Mas aí ela fazia outras coisas, que aí também é a causa da pirraça. Teve uma vez que ela pediu pra lavar os pratos. E aí eu tava louca pra ir pro CRIA, porque essa coisa de fazer teatro, né? Sim. É enlouquecedor, é apaixonante. E aí eu, mãe, tá bom, peguei e guardei tudo no forno. As panelas sujas, as coisas sujas, botei no forno e me saí. Daqui a pouco, mãe, chega no CRIA. Bora pra casa, lava as panelas que você deixou. Mas não sei como ela achou, velho. Ela escondeu as panelas no forno e achou que amanhã não ia deixar. Ela ia usar o forno, ela ia usar o fogão. Aí eu, mãe, pelo amor de Deus. Aí ela, bora aí, voltei pra casa, lavei tudo. E voltou pro CRIA. Foi. Ou ela deixou de castigo? Não, eu só precisava Lavou e lavar. voltou. Lavou. Ela falou assim, vai lavar. Ah. Pronto, era. Então ela só foi isso. até gente boa, viu? Foi. Porque lá em casa, se fosse lá em casa, eu voltava pra casa, lavava e só ia no outro dia. E ele não ia falar nada. Quando eu tivesse meu pai, que era assim, velho. Meu pai era assim. Ele mandava fazer uma coisa, eu fazia mal feito, não fazia errado, ele chamava de volta, tá? Como sua mãe fez pra fazer. Aí quando eu tava saindo de casa, quando eu botava a mão na maçaneta, pai, epa, volte. Hoje você não vai mais não. Porra, velho. Mas ela deixou por causa do CRIA. Se fosse pra rua, porque assim, tava ensaiando, já ia ser perto da estreia, eu tava ansiosa pra estreia. E aí eu falei, mãe, por favor, tipo, a estreia, como é que eu vou fazer? Aí ela, você lava e volta pra fazer seu ensaio. É porque eu queria, era meio que um trabalho pra gente, né? A gente recebia um ticket e transporte. Isso deixava o jovem felizão. E uma bolsa. É uma bolsa, a gente tinha uma bolsa, um ticket e o transporte. Então, imagine, o jovem periférico que... Evaldo falou aqui que ele ia por causa disso. Depois que ele... Tem uns que realmente viviam... Em situação mesmo, né? em situação de vulnerabilidade total, assim. Pagar R$60. Tinha 2 meninas do Pelourinho mesmo que foram do meu grupo que passavam fome mesmo. Que era o único dinheiro que elas tinham, tá ligado? Então, viajava assim. Porra, quando ela recebia a bolsa, sabe? Primeiro ter que abrir uma conta, né? Porque o cliente não faz e assim, isso. é uma bolsa que era um valor, sei lá, foi R$25 uma época, depois foi 50, depois foi 60, depois foi 100, aí depois volta pra assim, sempre nessa faixa.
que era pra gente comprar livro, pra ir no cinema. Só que tinha gente que era o dinheiro da família, de pagar a conta de casa, assim. Mas por isso que a política era sempre do nome do jovem que era atendido, não era do pai e da mãe, porque aí o pai e a mãe ia pegar e ia assumir. Então, o jovem que administrava. Então, se fosse para pagar a conta da casa, tipo assim, ele ia dar para isso. Mas é incrível. Fale do teatro que você falou, que incrível. era do teatro, que tinha que fazer teatro. Como foi quando você se entendeu como atriz, assim, fazendo teatro? Eu era apaixonada, assim, eu gostava muito de estar em cena. E os espetáculos do CRIA sempre tem música, tem dança. Então, a gente tinha preparação corporal, tinha preparação vocal. E aí, eu ia me apaixonando mais ainda. Então, eu observava muito. Então, por exemplo, eu aprendi a tocar pandeiro observando. E esse famoso pandeiro, você sabia que quando ela está no nível alto de álcool, do nada esse pandeiro aparece? Esse pandeiro Se eu soubesse, eu traria um pandeirinho. é hoje uma pra gente personagem, uma entidade ou é... O que é? Não, o pandeiro é o quê? Quando a gente não quer que o samba morra. A gente não pode deixar o samba morrer, aí a gente pega o quê? O pandeiro e faz o som. Quando acaba, geralmente, porque quando ele fala que eu tô bêbada, é porque todos os estabelecimentos já fecharam. Já não tem mais nada acontecendo. E a gente... Até o samba de São Lázaro acabou. Exatamente. E a gente não quer que... A gente se recusa a que acabe, aí eu vou no carro, pego o pandeiro e toco. Ou então tá na mochila, ou tá em qualquer lugar, e aí já foi. Mas, né, ultimamente ele tem ficado guardado dentro de casa. Eu quero voltar na sexualidade, Laci, porque eu sei que é uma coisa muito íntima. Sim. Mas eu queria que você falasse um pouquinho, porque é importante pra quem assiste e é jovem e tá em casa assistindo a gente, dizer como foi quando você se Perfeito. entendeu e tal. Então é isso, nesse processo do Quem Sou Eu, aí eu começava a escrever, né, dúvidas e não sei o quê, eu lembro alguma coisa assim que eu escrevia, esse entendimento de que eu era mulher nordestina, uma mulher negra, eu lembro disso nas escritas, e aí a gente fazia algumas viagens, né, pra apresentar e tal, e aí o meu primeiro beijo homossexual, o meu primeiro relacionamento foi com uma menina do Mato Grosso do Sul. Mas foi em cena, não? Não, Tá. foi bastidor total. Ah, não, você falou sexual. Beijo, né? Foi o primeiro beijo. Foi beijinho. Primeira experiência homossexual. Experiência homossexual. Ela moça, menininha. Eu tinha 15 beijou anos. A mocinha, menininha. Tá. Mas é isso. Todas as duas, 15 anos. O que acontece? Tá. A gente, nessas Eu viagens... gosto de saber da história. Jovens viajando, faziam farra. Então, antes dessa experiência, eu fiquei com vários coleguinhas. Pode falar todos os meus colegas de elenco. Nem todos. Macarrão, por exemplo, coitado, a gente nunca se pegou. Aí ele vive dizendo isso, que ele é crush. Mas a gente não se pegou naquela época, porque o Macarrão entrou depois de mim. Eu era da tribo, acho que 1 ano ou 2 anos depois ele entrou no ABB Almi. Mas naquela época, vocês não se pegaram. Não. Já era um furo aqui. Não, a gente nunca se pegou. Macarrão não, mas Araxá, Márcio, os colegas da época. Do mesmo grupo que eu. Diego. Diego foi um crushzinho meu também. Mas aí... Escapou de ter 4 filhos, hein? Ele é muito fértil, o Diego é muito fértil. A gente ficava brincando que ele encostava na pessoa e você engravidava, né? Graças a Deus isso não aconteceu comigo. E aí eu fui lá pra... A gente estava fazendo uma caravana, que era Juventude Transformando com Arte. Certo. Então a gente passou por algumas capitais. A gente foi para o Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, para Icapuí, no Ceará, né? Para Fortaleza. A gente foi para Fortaleza, depois a gente foi para a Praia de Capuí, que teve um evento lá com o Renato Antunes, foi maravilhoso. E a gente tava indo, e aí eu fiquei muito próxima de Gabi. E aí ela foi me ensinando algumas coisas, me orientando, me explicando o que era isso, que era isso. E aí teve aquele encantamento, sabe? Eu me apaixono muito pela inteligência, assim. Aí você vê aquela pessoa super inteligente, articulada, falando assim, aí eu ficava assim, ai, um cara boboca. E aí foi minha primeira experiência. E aí você não sabe o que Ciro fez. Acho que é bom esse negócio de entrevista com o irmão, porque sempre tem uma resenha, né? Aí Gabriela veio pra Salvador passar um tempo. Veio atrás de você? A gente já tava namorando à distância, imagine. Naquela época, a ligação. Ligação. 2000. Não, era orelhão, cartão. A gente gastava muito cartão de coisa, porque era caro pra Mato Grosso do Sul, né? Ela pagou, a mãe dela pagou uma conta. Você não tinha uma mãe que te botava o cartão, tirava, apertava 000, botava 3 segundos, tudo que era possível. Mas é porque era um negócio de falar o tempo inteiro. Sim. Então, era muita coisa.
E às vezes comprava um cartão de 50 unidades pra gastar. Gente, falando do cartão de 50 unidades, o jovem hoje Tem gente que não tá nem entendendo não tem o que a gente ideia, tá né, falando. gente? Antigamente se tinha um negócio que era um telefone público chamado Orelhão, que tinha, assim, na minha época de ficha eu ainda era muito pequena, mas eu peguei a ficha. Sim. Mas aí eu só brincava que a ficha era dinheiro, né? Pra mim. Você antigamente, ou você ligava a cobrar, colocava 90 o telefone da pessoa e a pessoa que recebia a ligação aceitava ou não aquela ligação. E aí eu fazia isso. Ou então, se você quisesse ligar sem que fosse a cobrar, você teria que ter uma ficha e depois uma tecnologia muito avançada que era o cartão. Você metia o cartãozinho lá de 50 créditos unidade e aí o tempo ia passando e ia comendo crédito. 50, 30. E aí vocês eu são tinha velhos, um né? bolo de cartão Sim. nessa brincadeira. Vocês são velhos. Mas enfim, aí Gabi veio pra cá, pra Salvador Sim. e tal. E aí, na hora de ir embora, a gente pegou aquele Praça da Sé que dava uma volta na cidade inteira. Ciro foi comigo pra levar. Só que eu queria ver o avião decolar. E Ciro veio embora antes. Ele deixou a gente lá e se picou no buzu. Quando ele chegou em casa, aí ele falou à minha mãe que eu tinha ido embora com ela. Ele falou, olha, ela pegou o avião, foi embora pro Mato Grosso do Sul com a menina. Aí eu nunca tinha conversado com minha mãe até então sobre minha sexualidade. Sério? Aí... Mas ele já falou que você foi embora pra menina, tipo, namorando com a menina? Não, ele falou só isso. Ela foi Ah. embora. Aí minha mãe, ai meu Deus, minha filha, ela é sapatão, mas eu amo ela. Ela falou isso, ninguém, nem eu, nem Ciro tinha falado. O Ciro só falou, ela foi embora com a menina. Então ninguém tinha falado isso. Sim. Aí ela falou isso. Aí demorou um pouquinho, eu voltei, né? Aí ela tá lá, e aí Ciro, que a mãe disse que você era sapatão, mas ela amava você. Ela lá falando, que menino escroto, velho. Mas você já Minha sabia mãe, que ela dava uns coitada. beijinhos na menina? Rapaz, engraçado essa história, porque eu sempre percebi que ela tinha um amor por meninas, né? Ela tinha uma professora que ela era muito apaixonada pela professora. E eu falava, você fede. É porque o termo gobe, né? Que a gente brinca de falar assim, que é lésbica. Assim, porque é o cheiro de lésbica, você tem cheiro de lésbica. E aí ela gostava muito dessa professora. Aí tinha uma amiga, muito amiga, que eu chamo de cunha até hoje. Né? Chama minha cunhada, até falo até Nunca hoje. fiquei com a Adriana. Amigona, a gente ficava muito tempo junto. Dormia junto, ficava junto, andava junto. Ela falava, você tá pegando essa menina. Tanto que teve uma época que eu comecei a namorar, que aí acho que foi a primeira namorada dela que ela assumiu, que eu fiz assim, Nanda, eu tô namorando. Ela, eu também. Aí eu, com homem ou com mulher? Ela, Você tá falando de Cris? Foi, você falou. Aí pronto, aí foi Cris, eu falei pra minha mãe, falei pra todo mundo. E manhã, como foi manhã? Tá bom, Minha mãe tinha perguntado, aí eu não falei nada. Aí depois eu falei, mãe, você quer saber se eu tô namorando com quem eu tô namorando? Eu falei, com essa menina que tá em cima. A menina tava no quarto. Ela, tá bom, leve aqui esse chá pra ela, que ela tá precisando, né? Aí esse é o diálogo. Mas antes eu já tinha conversado com minha mãe, eu queria dar um beijo no vizinho. E aí tinha uma vizinha que era fofoqueira que viu. Aí pra minha mãe não ficar sabendo pela boca eu já cheguei em casa falando, mãe, queria beijar não sei quem, fazer isso. Aí ela conversou comigo, minha filha, você acha que tá, né, você ficar essa hora, beija aí o que é pra você. Só que eu sempre... Aí ela falou isso de uma forma genérica, assim, não tem necessidade. Mas, você acha que é legal? Conversa boba, Sim. assim, não tinha nenhum aprofundamento, nem nada, nem um não, nem um sim, né? Ela ficou jogando na minha caixa dos peitos. O que é que você... Uma hora dessa, tanta coisa pra você fazer, você vai ficar se beijando aí com esse fuleiro? No final das contas, era isso. Só que eu tinha as minhas articulações, porque nessa época... Eu sempre gostei, até hoje, eu gosto de armar as pessoas, né? Botar as pessoas pra se De pegar. família, isso O também. velho cupiro. E de aí, família. quando dava errado, eu falei assim, rapaz, não se preocupe não, eu vou ficar com você também. Tipo, eu marcava, a gente falava o Duque, né, naquela época. E aí não rolava, eu, tudo bem, cara. Dê um tempo aí, até terminar aqui, eu vou ficar com você. Mas também era só beijinho, né? Naquela época a gente só se pegava de beijinho, né? Hoje em dia que a galera é acelerada. Eu sou acelerado. É pra frente. Mas falando nisso, tem uma história também. Vai. Pô, eu gosto de histórias. Você tá calado. Eu tô Eu gosto achando de história. demais. Você tá achando? Eu tô achando. E essa história aqui foi sensacional. Você tá com medo de tomar uma surra de sua mãe. Meio-dia, a Fernanda entrou em casa e tá toda enrolada da cabeça aos pés. Num calor. Que meio-dia nem infernal. era meio-dia, era de noite. Não era de noite. Se fosse de noite, eu não tinha percebido. Sabe porque era então foi de noite e depois do outro dia. Num calor. No outro dia, foi no outro dia, meio-dia no outro dia. Num calor infernal.
Aí eu falei, por que Fernanda tá toda enrolada assim? Manhã, Terminou o namoro aí, eu já Vê por que descobri. Fernanda tá toda enrolada? Que namoro ela não tava namorando. Ela tava toda marcada de chupão, que não tinha dado um bocado de chupão nela. A mulher, quem foi esse miserável? Aí foi atrás pra saber quem tinha sido. Né? Quem tinha dado um bocado de chupão em Fernanda, Fernanda toda enrolada. Eu percebi por quê. Tava muito quente. Ela tá toda enrolada na cabeça, velho. E a gente, homem abestalhado, quando a gente vê a diferença, que você falando agora eu lembrei. O homem é abestalhado demais. Quando a gente levava chupão, pelo contrário, a gente Queria mostrar, e saía, mostrar. né? É, Chegava em casa falando e tal, não sei o quê. Peguei chupão. Gente, eu lembro aquele que até a televisão de lá de casa pifou nesse dia. Eu doida pra assistir A Casa das 7 Mulheres. E não podia sair porque eu tava com a situação aqui, ó. Paz e bem. Mas aí ele ficou, sabe o que ele ficava fazendo? Ele ficou gritando como se fosse um vendedor de picolé. Picolé boiado daqui bom! Olha o picolé subir e descer a ladeira gritando. Olha o picolé boiado daqui bom! Quem quer? Entendeu? Eu no meu drama familiar, minha mãe ali voltando contra a parede e ele achando a maior graça. Rapaz, eu não era esse irmão, não. É minha irmã. Minha avó na janela de Anágua, sem sutiã. O que foi, Dinha? O que foi, Dinha? E fizeram com o Fernando o que foi, Dinha? Quer saber a fofoca já também, né? Ai, velho, aquela cena foi hilária. Hilária. Rapaz, minha irmã chegou em casa um dia falando, Rafa, era um aniversário dela, que ela fazia, sei lá, 14, 15 anos. E ela ia dar o primeiro beijo dela. Vou dar um beijo no grande, porque eu vou fazer 15 anos e ele quer me dar um beijo. Eu falei pra ele que eu vou dar, mas só no dia do meu aniversário. E aí, eu falei, velho, vai lá e dá um beijo no cara. Mas eu também era assim, a gente. Ele meio que... Não, mas você era da resenha, você gostava de Mas eu gosto de resenha até hoje. traumatizar a pessoa. Eu gosto de resenha até hoje. Eu poderia ser uma pessoa traumatizada. Se você não tivesse passado pelo CRIA, desse negócio de se ouvir, se entender, se escrever sobre você, você tava cheia de trauma. Outra foi com o argentino lá embaixo no carnaval, que aí ele tava beijando ela e eu falei assim, irmão, sabe quantos anos ela tem? 13? Você vai preso. O cara, não sabia, não, perdoa, não, perdoa. Quase que o cara chora, ia dando risada. Mas é porque eu sempre fui assim, sabe? Eu gosto da resenha. Mas era resenha, você não tinha 13, não? Já tinha mais. Tinha 13. Porra, coitado da Argentina. Ele ficou desesperado. Mas ele não era mais velho, assim. Não, mas ele ficou desesperado. Mas não tá na terra dele. E eu falei só de sacanagem, bicho, só de sacanagem. Porque a Fernanda tá pegando muito gente. Porque carnaval, ela... Carnaval é carnaval. Carnaval, ela... Não, naquela época, hoje em dia, meu filho, eu não sou mais ninho, não sou... Você que gosta de perguntar do relacionamento aberto. Você não perguntou pra ela ainda esse tema. Você não entrou nesse tema do negócio do homenagem. Eu vou chegar no homenagem daqui a pouco, é porque a gente ainda tá no carnaval. Sim, vamos pro carnaval. Pronto. Já que ele já me adiantou aqui, porque ele não tá deixando eu fazer a pergunta, hoje ele tá emocionado. E aí, você, quando sua parceira, você sai no carnaval, sua parceira sai com você, se aparecer outra pessoa bonitinha ali, vocês dão um beijinho triplo. Se a gente tiver interesse, sim, mas ultimamente a gente tem preferido ficar mais de boa, mas sim, não é uma questão. E antes, assim, a gente tem um relacionamento aberto, mas antes da gente conversar sobre isso, de ter essa possibilidade, a gente já fazia, assim, a gente olhava uma pra cara da outra, ria assim, tá de boa pra você, tá de boa pra mim. Então, e nunca foi um BO depois, assim. Primeiro que a gente conversa muito sobre tudo. Então não tem muito... Cadê Bia? Melindre. Não tem melindre sobre as coisas, assim, sabe? Se eu vi isso aqui, eu me tremi todo quando ela falou a palavra... Pera aí que ela tá falando relacionamento sério. aberto. Pera aí, pare. Eu também. Menino, pare de ser menino da Preste quinta atenção. série. Ela tá contando um negócio aqui E importante. a gente agora vai no negócio... Que você sai, sua mulher outro dia me chamou de inconveniente de sair. Porque ela fica com ciúme dele, porque o convidado vem aqui, eu tenho que saber se o convidado gosta, se o convidado não gosta. Quando o convidado, eu pergunto, pode perguntar qualquer coisa? Ele faz, pode. Então eu pergunto. Você falou de relacionamento aberto, Manuela. Assiste esse episódio. Como é que chegou? Manuela, coitada, já sabe. Não, mas eu tô falando pra ela aprender as coisas assim. Sim. Como foi que chegou a esse ponto dessa conversa do relacionamento aberto? Que você fala assim, olha, outras pessoas podem namorar com a gente também? Então, que legal. Acredite. Foi uma indicação da terapeuta dela. Terapeutas, façam terapia, gente. Mas não era necessariamente por isso.
É que eu sou muito expansiva. Então, eu já chego no lugar, vou fazer, né? E minha esposa Yasmin é mais tranquilinha, quietinha. Né? E aí, enfim, né? Tinha um dado momento que ela tava vivendo, tipo, meus amigos, a gente ia junto para um evento, então ela nem precisava falar, porque eu ia falar com todo mundo, ela falou assim, então eu não preciso falar, que a Fernanda vai fazer as coisas todas. Então, tava essa coisa de você viver uma vida de outra pessoa, tipo, você vai se escondendo, como se fosse confortável. Então, uma indicação de sair sozinha, de fazer ter outras experiências, E aí, nessa, eu tava num ensaio de um espetáculo, né? Numa temporada de um espetáculo, então eu estava vivendo intensamente o espetáculo. Então, tipo, saía, tava trabalhando na produção, acho que foi o sonho de Uma Noite de Verão na Bahia. Era muito intenso, então eu ficava pouquíssimas horas em casa. Ela estava se sentindo super sozinha, assim. E aí a gente conversava, eu falava assim, pô, mas eu tô ocupada, não sei o quê. Aí ela foi para Aracaju, porque ela agora trabalha na Aracaju. Aí a gente tinha conversado sobre isso e tal. E aí depois ela só me... Aí eu falei, mas me conte tudo, porque eu quero saber. Ela no início não queria saber de nada. Aí agora ela já quer saber de tudo, ela não se aguenta. Mas foi assim, ainda assim a gente conversa, porque não é uma coisa estanque, é isso ou é aquilo. A gente se respeita muito, ela é o amor da minha vida, então assim, minha prioridade, assim como eu sou dela, a gente tem planos grandiosos juntos, a gente tem uma família... Tem tudo que a gente construiu, assim, né? Tudo que eu construí junto com ela. E a gente tem uma relação de muito afeto, de muita verdade e de muita leitura. Então, é muito doido, porque as pessoas acham assim, abriu relação quando não tá prestando mais. Pelo contrário. A gente estava numa relação de muito afeto, de muito desejo, de muito carinho. E aí teve terapeuta, meu e dela, leitura. Então, a gente tem uma parte de biblioteca lá, sobre relações não monogâmicas, várias coisas, sobre negritude e relação não monogâmica, sobre afeto, e os livros incríveis de sexóloga, tipo Regina, muitos livros bons, Bell Hooks, Regina, tem um de poligamia, que eu não lembro agora o nome do autor. Até para abrir o relacionamento tem que estudar. Então foi toda uma coisa, assim. E aí minhas amigas ficam falando assim, velho, só vocês que funciona esse negócio. Só vejo funcionar esse negócio com vocês. E não rola, mas é isso, como você falou aí, só vê funcionar com vocês. Não rola um ciúme, não, um medo de perder. Aquele negócio de falar assim, poxa, se aquela pessoa der um beijo na esquerda, melhor do que o meu aí. Mas pode perder tendo alguém ou não tendo alguém. Pode perder abrindo relação ou não abrindo relação. Você tá falando com muita propriedade. Fica quieta aí que sua mulher dá certo. Não, eu sou casado hoje, mas eu já tinha uma vida pregressa. Quando ela assistir o episódio, ela vai se retar comigo e depois com você. Não, ela não se reta não, que ela sabe o marido que ela tem. Lá em casa, o que você falou, a conversa. A gente conversou lá, o negócio tá fechado, regime fechado, então regime fechado. Estamos felizes, é isso aí. E tem os tempos também. E às vezes tem momentos que a gente tá mais de boa. Eu sou muito mais tranquila, inclusive, de pegar. Não sou assim. É engraçado, porque como as pessoas me veem muito expansiva, acham que eu que sou a pegadora, que quero ficar com todo mundo. Tranquilo, danço samba, vou pra minha festa, como minha água, volto em paz, né? E você, Dan? Tranquila. Aberto, fechado. Não quer falar, você não é o... É mesmo, Daniel? Você é ciumento assim, Dan? É mesmo, nego? É mesmo, Dan. Não pensava que você não era ciumento, não. E tem uma relação de posse, né? Sim. É verdade, é ciúme dos amigos. Agora isso não isenta de sentir ciúme, de sentir nada. E o mais importante do que sentir é falar sobre. Porra, isso aqui bateu, viu? Não curti. E também não vai essa coisa assim, não pode ser com aquela pessoa, não pode ter... Porque é aí que o diabo age. Entendeu? O diabo age aí. Quando você limita uma parada, fica uma coisa assim. Mas tem sido bom, assim. A gente consegue se afinar com isso, assim. E meu trabalho é uma loucura, né? Meu trabalho é uma loucura. Mas eu queria que você falasse um pouquinho do trabalho. Daqui a pouco vai trabalhar. Vai. E sim, mas aí você falou do relacionamento aberto, de uma pessoa ficar com uma e de outra ficar com outra. Mas e homenagem, assim, 3 pessoas juntas ao mesmo tempo? Nunca rolou. Nunca? Nem com homem, nem com mulher? Porque isso, surgiu desse processo de individualidade. Então a gente respeita essa individualidade. Se eu botar junto, eu tô com ela. Mas não tem curiosidade, não, velho? Na verdade. Aliás, não vou contar isso, não.
envolver outra pessoa. Tá vendo que tem uma coisa que não pode contar? Sempre tem. Tente Se eu falar contar isso- sem expor a pessoa. É minha ex-namorada. Se eu falar sobre isso, ela vai matar. Essa mulher já é problemática, ela vai procurar Imagine, conversa. não Quem pode vai? A podcast, sua ex aí? Minha vai. ex. Mas aí é ex. Não é? Ah, mas ela é minha amiga. É minha amiga de Yasmin, é brother, anda ela junto. vai ficar A gente tem chateada uma não, relação porque de ela- afeto até hoje. Por isso mesmo, vocês Vai, porque ela a gente. Vocês Briga até construíram hoje. uma história juntos. Se vocês construíram a história juntos, é história. Não, deixa ela lá, deixa essa mulher lá. Deixa essa mulher lá. Quieta. Deixa ela quieta. É história. Adoro Mas ela assim, conversa. você se identifica como? Homossexual, bissexual? Posso não me atrapalhar? Pode. Aí ela chegou aqui e falou do PAN. E Boa. ela falou que... Manhã pã. E Tem ela outra- falou Sabe o que é que se manhã pã? apaixona pela inteligência e Sabe tal. que é manhã pã? Tem Porque ela outra- vai chuchu. Eu vou contar essa história porque minha mãe é surreal. Tinha um grupo de teatro que tava lá em casa. A gente foi fazer um ensaio lá na rua. E aí foram comer lá em casa. Tava comendo, conversando. E tinha um cara que tava falando da experiência dele, que ele era pansexual, que não sei o quê. Aí do nada, minha mãe em outro cômodo, ela grita: eu também! Aí ele falou: não, porque eu sou pansexual. E minha mãe: eu também! Aí todo mundo olhou assim: ela é, eu gosto de chuchu. Não tem nada a ver. Agora me diga. Mas Eu ela acho que é falou- porque ele tava falando de árvore, de alguma coisa. Até hoje eu não consigo entender. Ou então ela se apaixonou por algum De chuchu. onde Não, ela velho, tirou aquilo? Mas eu cara? acho que foi isso, porque ele falou: pode ter verdura, fruta. Aí acho que ela pegou Ela só pegou o verdura, final. fruta, e falou que eu também. Ela não pegou a conversa toda, mas quando ela Pegou eu no meio também. do caminho. Mas olha que a gente Eu gargalhou. gosto de chuchu. Irmão, você não tem noção do que. As pessoas passavam mal de gargalhar, assim. Isso tem mais de 10 anos, Fernanda. Tem não, tem mais de 15 anos. Tem mais de 15. E a gente ainda, quando a gente encontra alguém que tava na resenha, a gente fala e dá risada. Eu gosto de Porque chuchu. Foi muito engraçado, velho. Muito Foi muito engraçado. engraçado. Foi Minha na mitologia do caos, você estava no caos. Foi. Sim, você se define como? Não, eu lhe interrompi. Eu sou uma mulher lésbica. Até que se prove o contrário. Porque, assim, muita gente fala sobre que você ficou com meninos antes e tal. Tem um processo de uma heterossexualidade compulsória, né? Que a gente, assim, nasceu menina, você vai gostar de meninos, e aí a gente vai, adolescente, vai se pegando mesmo. Quando eu entendi que eu gostava de mulheres, eu entendi que eu gostava de mulheres. Isso não quer dizer que em algum momento da minha vida eu não possa ficar com menino, mas até então, eu passo. Obrigada, homem. Obrigada, viu, queridos, pela colaboração de vocês até então. Até então não, porque já tem muito tempo, né? Eu fiquei com meninos até 16 anos. Depois, só profissionalmente. Tá mais que certo. O que Ficar quer com dizer? menino Que não você tem é do graça. job. Que cara escrota! E eu ia falar só do job, mas eu lembrei que tem uma gíria nova, né? Do job agora é outra coisa, né? Eu não sei nem o que significa. Deixa eu explicar. Nós atores, né? Quando a gente vai fazer um comercial, quando a gente vai fazer algum trabalho, a gente sempre fala, né? É um job. Então pede, manda job, porque é trabalho em inglês. Só que algumas profissionais do sexo, elas se apropriaram desse termo e agora elas estão dizendo que vão fazer o job, Que elas são do job. que são do job. Então, nós atores agora estamos literalmente vendendo o corpo. Rapaz, eu descobri com o Calil que quando a pessoa faz um nu, né? Um trabalho que fica nu, ela recebe um cachê dela e outro da peça. Da peça, no caso. Sim, sim, do corpo. Do corpo. Aham. Por ficar pelado. Eu não Dependendo sabia. da campanha, sim. E um colega, eu tava andando no Santo Antônio, aí eu fiz uma cena de sexo com esse colega, né? Numa série que Recebeu não saiu dobrado. ainda. E aí a gente chegou, oi, não sei o que, não. Um filme que eu fiz acabou de passar na Sessão da Tarde e o dele, que ele fez o Apaió, passou na tela quente. Aí a gente falando sobre isso, ele, porra, que massa a gente se vê, né? E aí ele foi falar com minha esposa e falou, rapaz, a gente fez um sexo, que ele não falou uma cena. A gente fez um sexo, ficou lindo, você precisa ver as imagens. Era até mecânico, meio coreografado, Sim. mas ficou realmente muito bonito. Porra. Por falar no né? filme que Eu ela queria falou. saber como é fazer uma cena de sexo, que é a primeira pessoa que eu conheço que fez a cena de sexo. Quero ver como é, mas vá. Por falar em filme que ela falou, Beleza da Noite. Isso. Né? Beleza da Noite. Com Larissa Luz. Larissa Luz, Edivana, Diogo Lopes Filho, eu, Vel Pessoa. Que também passou na tela quente, né? Passou na tela quente em 2000
Quando o filme foi 2023, lançado, mais ou 2022. menos. E como foi? Se vê na tela do cinema e se vê na telinha da Globo. Eu acho que tem uma emoção especial, né? Porque você tela quente e na sessão da tarde, porque são lugares que a gente assiste naturalmente. Então, eu já vi muitas vezes O Morto Muito Louco, a volta, aquela Lagoa Azul, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 25 mil vezes Lagoa Azul. E aí, de repente, você tá naquele lugar, assim, é emocionante, é muito bonito. E é um filme que eu acho tão lindo, assim, eu me emociono. Toda vez que eu assisto, eu me emociono nas mesmas partes, porque eu acho muito lindo. E acho que tem muita cara de Salvador, sabe? E sempre quando as pessoas me encontram, que falam, eu assisti aquele filme, que importância, queria tanto um desse na minha época para me ver, para conseguir falar com a minha filha, porque tem uma relação geracional ali muito bonita, né? E de afeto de mãe e filha. Então, mas foi muito gostoso, foi muito emocionante estar naquele lugar, na tela quente, ouvindo aquela voz do narrador tradicional falando: olha, depois do BBB, tal filme, não, então, na tela quente, na sessão da tarde, assista. Então, é massa de se ver ali, depois de ver tantas coisas e fazer parte da minha rotina, né, de jovem, de chegar da escola, assistir tela quente, de estar ali assistindo sessão da tarde. Então, foi massa, assim, foi muito bonito. Você chegou a assistir ele no cinema? Assisti, a gente teve uma sessão Como é esse grandão? surreal, gente. Porque no cinema não é só a tela, né? É a qualidade do som, assim, o surround, um negócio pesadão. E aí você fica... Assim, na minha primeira vez eu fico assim, reproduzindo as coisas que eu fiz. Ai, podia ser assim. Aí depois eu desencano, deixo, né, o critério, a pessoa que fica se criticando, cala a boquinha. Fica aqui, vai assistir só Vai curtir. vai curtir. Então, a primeira vez quando eu vi no cinema, foi a primeira vez que eu vi o filme. Então já foi assim, ai meu Deus, eita, isso aqui. E aí depois, as outras vezes que eu assisti, foi mais de boa. Então eu curtia, só ria, ou me emocionava nas partes. Então foi mais tranquilo. A primeira foi mais... E a cena de sexo? Vale da cena. Como é fazer a cena de sexo? Rapaz... Como é? Se o diretor chega pra você, ó, você lê o roteiro lá, você vê que sua personagem vai fazer sexo com o outro personagem. Sim. Eu até conheci um rapaz que faz filmes adultos mesmo, né, que eu falei com ele, que eu falei assim, pô, eu queria entrar aí nessa indústria aí. Minha mulher falou que se eu ganhar dinheiro, eu posso ir tranquilo. Eu falei, pô, o problema é que a minha peça não vale tanto, né? Então, quanto vale é por quilo. Mas eu conversei com ele já me deu umas dicas legais, João, o nome dele. Né? Me deu umas dicas Traz legais. ele aqui, pô, pra gente conversar com ele. Vamos falar com ele, falar com ele. Agora é engraçado que o pessoal acha assim, cena de sexo, e aí, sei lá, o cara vai ficar excitado, não sei o quê. Gente, é tão broxante, é tão chato, tão técnico, que aí você fala assim... Eu fiquei de calcinha, né? Então, a nossa foi mais coreografia e sinuosidade, essa última que eu fiz. E aí a gente tinha os encaixes, a gente ficava nos encaixes, aí a câmera passava e a câmera dançava. E aí a gente ia fazendo jogo de mão e braço, pegar assim, mas não tinha muito movimento sexual, né? Mas é isso, é uma coreografia. Aí às vezes é muita gente. Nesse dia no estúdio pediu para sair algumas pessoas, ficou só o diretor de fotografia, a diretora, nós dois, a pessoa a sonoplasta, a pessoa que ficou com o boom e o sonoplasta que estava, né, vendo o som. Então, só ficam essas pessoas. Mas é isso. Aí, cuidar da luz, pensar a intensidade da luz. É muito técnico, assim, não é... Eu sinto quebrar a expectativa de vocês, que acham que é... aproveita e já faz um... Sou o João Safado. Ele perdeu várias contas porque ele ficava postando alguns vídeos, né? A peça. Dele coisando. O filme tem nota 7.2 no IMDB, é um notão, viu? Tem outro também que ela fez, muito legal, com o Ícaro Silva. O Beleza da Noite. Sim. Eu não assisti não, eu vi que ele tem na Apple TV. O com o Ícaro é o Amizade Sem Compromisso, que é um remake do Amizade Colorida, de Justin Timberlake. Sim. É um remake. Teve a versão brasileira, Herbert Richards. Que foi, tá agora, acho que no Max. Que é com Ícaro e Maria Bupi.
Eu vi isso, não assisti não, eu botei na minha lista pra assistir. Eu gosto de Ícaro. Você tá nesse filme, é? Eu sou irmã dele no filme. Pega alguém? Pego. Eu demorei de ver. Mas é tranquilinho também. Como é o nome desse filme? Tá na- Amizade sem compromisso. É isso mesmo, eu vi. Eu vi que tá lá na HBO Max, eu vou assistir. Eu queria que você falasse um pouquinho da peça que você disse que vai estrear em janeiro aí. E quero te convidar também pra você voltar depois pra gente falar mais da peça. Vamos. Eu vou estrear em janeiro um espetáculo chamado... Enfim, né? Provisoriamente o nome é Candomblé da Barroquinha, que vai contar um pouco da história do Candomblé da Barroquinha, Yanassô, Yadetá, Yatalá, de como nasceu esse processo, né? Da religiosidade, de todo mundo ter... enfim, né? Antigamente cada um tinha o seu ibá e cuidava das suas coisas na sua casa, e aí cada um colocando o seu ibá no mesmo espaço e se transforma nesse lugar, né? E aí a gente vai contar um pouco dessa história, do nascimento dessas figuras ancestrais, né? De Yanassô, Yadetá e Yatalá, que depois criaram a Irmandade da Boa Morte, que são figuras históricas. Quem tá nesse elenco? Eu, Nitori Akadã, Larissa Libório, Shirley Sanjeva, Marcelo, como é o nome dele, meu Deus? Léo Santos, acho que é Léo Santos, só, que eu lembre só. Vou chamar essa galera aqui toda pra falar da peça. Já sabe onde é que vocês vão estrear, não? Na Barroquinha, no Teatro da Barroquinha, No Teatro da Barroquinha. possivelmente dia 23 23 de janeiro. de janeiro. Você vai voltar aqui perto. Desses espetáculos que você já fez vários espetáculos. Você consegue enumerar os espetáculos agora aqui ou não? Todos Todos? eu já fiz muita coisa real, velho. Eu sei. Ela Mais de- trabalha, Ciro, né? Mais de 40. Nego, eu sei, até porque eu assisti quase todos. Né? Usina... Usina Contar Zumbi. Zumbi. Fora O que você fez com o Diogo agora, o mais recente? Você Eduardo fez com II. Eduardo II. Com o Diogo eu já fiz Castelo da Torre, A Comida de Zinga, Eduardo, Diário Rosa, Oxum, Mitologia do Caos. Nossa, muita coisa. Por favor. Eu tô tentando lembrar dos teatros. Aí teve os infantis, Medo de Pepinos. Teve Conspiração dos Alfaiates, que foi um musical na Concha Acústica, para 5.000 pessoas. Paixão de Cristo, enfim, muita coisa. Você preferia Paixão? Paixão eu sei que você produziu e que você atuou. Você preferia atuar ou produzir? Na Paixão, produzir. Mas hoje... Na Paixão de Cristo. Em espetáculo, você prefere produzir ou atuar? Não, eu prefiro atuar. Mas na Paixão especificamente, que era um espetáculo com 500 atores. Que faziam assim... Porque a ideia é aparecer, na verdade. Então, a sua ideia... Não era aparecer. Pra mim, financeiramente, era muito melhor produzir, porque eu ganhava mais. E o trabalho era mais bacana mesmo, assim, de produção. Mas a minha pergunta, basicamente, é essa. Tipo, você prefere produzir ou atuar? Aí, quando... Eu prefiro atuar, no geral. Eu prefiro atuar. Mas aí é uma outra pergunta. Você prefere atuar porque você gosta de aparecer ou não? É porque financeiramente é melhor? Eu gosto de atuar porque é a minha forma de me expressar, de existir no mundo, assim. Eu acho que eu não... eu sei fazer... Assim, o que eu sei fazer, o que eu gosto de fazer, eu tenho um sentimento delicioso quando eu tô no palco, assim, de prazer mesmo. Então, acho que minha vida faz sentido no palco, na TV, assim, posso estar em qualquer outro veículo, mas eu gosto de atuar. Você sabe que eu só comecei a estudar teatro depois que eu vi ela atuando no CRIA. Em 2014, não, 2014 o quê? Quando você tinha 14 anos, o primeiro espetáculo, eu não pude entrar no primeiro dia. Chorei, briguei, gritei, falei, minha irmã que está no palco. E aí não deixaram entrar. Queria dar carteirada. Porque eu cheguei atrasado, né? Cheguei atrasado, não pude entrar. Aí no outro dia, que é Fonte eu Nova? acho que tinha um espetáculo no outro dia, acho que eram 2 dias de espetáculo. Né? Cada grupo, eram 2 dias. Aí no outro dia eu assisti, aí fiquei emocionadíssimo. E falei assim, é isso aí, quero ser ator. Eu já, velho, né? Com 20 anos, aí eu falei, não, eu quero ser ator, velho. Porque eu não sabia o que eu queria fazer.
Eu quis fazer educação física, entrei na faculdade e abandonei a faculdade no meio. Falei, não é isso não. Eu gosto da parte prática, mas não gosto da parte teórica. Aí abandonei e fiquei perdido, sem saber. Aí quando eu vi ela atuando, eu falei, pô, eu quero fazer isso. Aí tentei também trilhar o mesmo caminho. Depois de... No ano seguinte, eu tentei entrar no CRIA, não consegui. Aí depois manhã foi comigo, aí a gente conseguiu entrar, entrei no CRIA. Aí um ano depois, abriu a inscrição na Citorne, que é um curso técnico de teatro, que aí eu cursei. Aí em 2012 eu me formei como ator. Mas muito por causa dela. Aí a gente fica viajando assim, né? Eu particularmente falo assim, poxa, a minha irmã mais nova me mostrou o meu caminho. Porque eu estava muito perdido, não sabia o que fazer. E assim, muita gente dizia que eu tinha talento, que eu era legal, mas eu não sabia. Fazia uma palhaçada ou outra, uma maluquice ou outra, mas se não fosse ela, e assim, sempre admirei, né, no palco, atuando, estudando também. Apesar de ela ter perdido um ano porque ela só queria ficar em casa assistindo MTV. O e-mail dela era louca pela MTV. Então foi por um bom motivo. Meu primeiro e-mail, eu tava treinando, né? Tava ensaiando. Ela faltou 365 não dias. foi todos os dias, não. Eu fui algumas vezes. Ela não foi um dia no ano na escola. Foi no dia de pegar o boletim, o resultado, que não é boletim, mas aí também que bota na parede. Faltei bastante Ela nesse só ano. não foi nos dias que passava disco e MTV, eu sei, de segunda a sexta. Exatamente. Era meu Ave Maria, eu ficava doida atrás disso. Mas ó, você falou de 2012. 2012 foi um ano, assim, na minha vida de muitas transformações. Foi o ano da minha formatura. Foi o ano que Gisele Bündchen foi lá em casa. Foi o ano... Pera aí, rapaz. Você não sabia disso? Gisele Bündchen foi na casa dela? Quem foi na sua casa? Gisele Bündchen. Continue e depois você volta. Não, foi um ano de... eu passei em rede nacional, no final de Avenida Brasil, numa campanha publicitária, que foi ela que parou todo mundo, tipo assim, a gente, caramba, a gente tá passando no horário nobre, tipo, no final de Avenida Brasil. Simplesmente na maior novela que já existiu. Foi. Pelo menos dessa era, sim. Foi incrível, emocionante. E aí foi o ano que ele formou na Citorne, de concluir o trabalho de formação técnica, né, que era lá. E a gente ainda atuou junto. E aí eu vou falar esse negócio de Gisele, mas é que nesse processo do percurso que eu tinha lá no início, tinha uma coisa na cidade que era o núcleo TCA, que era um lugar meio que tinha uma grana boa, um negócio organizado para fazer teatro. Então você recebia um salário para ficar naquele período, só que você tinha que ter o registro profissional. E eu não tinha ainda. Então, essa coisa que eu falei no início, né, do CRIA de qual caminho você tem que trilhar para você chegar no seu objetivo. Aí, naquele determinado... No ano, não foi 2012, foi bem antes. Acho que foi 2011. Que eu fiz isso. Eu preciso ter o DRT, porque eu quero fazer o núcleo, porque eu quero fazer parte desse espetáculo e ganhar dinheiro profissionalmente com teatro. Só que eu tinha que ter espetáculos. Aí eu comecei a fazer um bocado de espetáculo. Me pagando, não me pagando. Eu queria fazer, porque eu precisava ter muita coisa no currículo naquele período para eu poder tirar o DRT. Para eu poder inscrever no núcleo. Então foi tipo assim, uma casinha. E aí eu fiz, não consegui ter o documento DRT a tempo do núcleo, eu não fiz o núcleo, mas aí aconteceu tanta coisa na minha vida, que essa, por exemplo, de Gisele Bündchen lá, que eu fiz assim, a gente começa a entender essas coisas de tempo, né? Respeitar o tempo, de entender o tempo das coisas e de que a fruta só dá no tempo, porque foi ótimo, porque eu tirei meu registro profissional e mesmo não conseguindo naquele momento o que eu queria, eu consegui para o resto da minha vida, porque depois de me formar, eu nunca trabalhei com outra coisa. E assim, tem muita gente que trabalha com, sei lá, formou em teatro e vai trabalhar com vendas, vai trabalhar em administração, vai trabalhar em transporte, em qualquer outra coisa, assim. E eu sou muito grata e muito feliz de ter conseguido seguir desde antes, né? Assim, desde quando eu comecei na graduação, eu nunca mais trabalhei com outra coisa dessas áreas, né? São muitas áreas. Então, eu sou atriz, eu faço produção, eu faço locução, eu apresento evento, mas sempre na minha área de comunicação, de evento, de atuação. Então, agora fale como foi que Gisele Bündchen adentrou o seu lar. Como foi isso? Como aconteceu?
como rolou esse contato e como ela chegou à sua casa. Eu fui contactada por uma produtora para fazer uma seleção. Aí mandei um material, que era uma campanha publicitária da C&A. E aí fui mandando. E aí, depois de um tempo, disse assim: ó, uma celebridade internacional vai na sua casa para fazer essa. Era parte dessa campanha, né? Tem um vídeo, se você quiser botar aí, Poderosas do Brasil, episódio Salvador. Poderosas do Brasil, episódio Salvador, dá. E aí, ficou esse suspense. Eu fui a pessoa que passou para representar a região Nordeste, porque eram 4 regiões, então tinha Salvador, tinha uma menina de Belém, uma do Rio Grande do Sul e uma do Rio de Janeiro, né? Representando as regiões. E aí, no dia, a diretora falou, ó, vai chegar aí, tererê, cuidado com palavrão. Ah, esse aí. E aí, gente, uma coisa muito engraçada, porque quando ela tocou na campanha e falou, Fernanda, aí eu, puta que pariu! Só que aí, na minha cabeça, eu falei isso, só que aí eu comecei a fazer pra não sair, porque eu lembrei no meio do caminho que não podia xingar. E aí foi massa, assim, a gente teve uma conversa massa. E ela tava grávida aí, da filha dela, de Vivian, se eu não me engano. E aí teve esse episódio, teve aqui na minha casa, depois a gente viajou pra São Paulo pra gravar lá, a Majoritária. E aí ela fazia se escondendo, assim, escondendo a barriga, porque ainda as pessoas não sabiam da gravidez. E aí foi uma onda. Olha que cara... você olha falou que aqui. novinha, Aqui agora, eu adiantei o meu. O que é aquele negócio na sua boca ali? Toda vez que eu ia gravar com ela, nascia isso. Deve ser ansiedade. Não sei dizer. Mas nunca mais aconteceu. Nunca mais aconteceu. Pra finalizar, que W disse que tá precisando pegar a topica, eu quero lhe perguntar o seguinte: seu irmão falou aqui do quanto você representou pra ele, que ele se achou do teatro e tal, não sei o quê. Eu queria perguntar pra você, o que é que você sente quando você vê seu irmão de sunga na Fonte Nova? Não, eu ia falar Tirando sobre a isso quando ele tava falando, porque ele falou, não, porque ela é minha inspiração. Aí eu falo assim, velho, eu estudei pra caramba, eu fiz uma graduação, eu fiz uma especialização, eu fiz um mestrado, tô fazendo um doutorado, eu já fiz filme, já fiz cinema, fiz teatro, já fiz... Mas quem é o famoso é ele. Ele é o famoso. Aí eu penso assim, meu Deus, se eu soubesse, eu ficava só de sunga e rolava a ladeira da fonte. Que eu ia ganhar toda a fama e reconhecimento, dinheiro, chamar pra público, fazer coisas, era só isso. E o pior, porque assim, ela fala, pô, estudei tanto e eu sou reconhecida como a irmã de Ciro. Exatamente isso. As pessoas falam assim, ai, você que é irmã de Ciro. Na academia, eu falo assim, ai, você é irmã de Ciro, né? Poxa, que massa. Eu, bacana, legal. Nanda, tudo no seu tempo. Você falou isso aqui. Mas eu acho que eu vou testar lá na ladeira da fonte. Eu acho que você deveria fazer isso. Até porque ela fica bêbada igual, curte igual, comemora igual. Né? Só tá faltando. E é viralizável, faça isso. Só tá faltando fazer umas maluquices assim. Você fala isso, velho. Mas quando a gente conhece esse sacana, depois que a gente conhece esse sacana, a gente vê que ele não é só aquele cara de sunga bolando na ladeira da fonte. Eu acho que ele tem medo, sabia? Ele tem medo de compromisso, de responsabilidade, porque ele é muito inteligente também. Ele é muito inteligente, ele é muito articulado, ele se comunica muito bem. Então, a questão de limitação dele é ele se levar a sério. Ele tem medo. Eu acho que ele tem medo de acontecer alguma coisa. De dar certo, né? Não é possível. Ele tem medo de Porque ganhar, ele é de muito ficar bom, ele é milionário. muito O que é que ele vai inteligente. fazer? Ele vai comprar fonte Não, nova ele no tem Bahia. medo da pessoa física destruir o CNPJ. Não. A pessoa física Mano, destruir a não pessoa deixa, não. jurídica. A minha sorte é que eu tenho Manuela, porque você senão tem esse freio eu já aí de armação. tinha destruído tudo já há muito tempo. Várias vezes agora, que eu sou uma pessoa já um pouco conhecida, várias vezes eu quase destruo tudo. Aí, Manuela, Mas o casamento dele foi a melhor coisa que aconteceu, Deus. assim, com porque certeza. Deus agindo. Olha, Deus colocou 2 santas, uma no meu caminho e uma no caminho dela, porque o que a gente é piacento. Às vezes eu fico olhando ela piaçando em Yasmin e falo, meu Deus, véio, não sei como Yasmin aguenta. E aí quando me vem fazendo bem parecido com minha esposa, o pessoal fala assim, meu Deus, eu não sei como é que o Manuela aguenta, porque a gente é bem idiota mesmo, os dois. Eu sou pior por ser Eu tenho homem, limites, né? eu tenho limites. Não tem não. Mas Tenho eu limites, sou sim. homem, então a gente acaba... Só o fato de ser homem, você já é pior. Já sou pior, né? Mas o que essa... Pô, às vezes
Aí, ela mesmo tava contando hoje na vinda Mas pra Yasmin cá. realmente é um ser que iluminado. elas Eu sou foram- muito sortuda de ter encontrado uma pessoa dessa na minha vida, nos meus caminhos. Eu Elas... quero trazer Yasmin, Maninha e Manu aqui. Já Ela- pensou, gente? Um dia em família aqui? Meu Deus do céu. Um dia, desgrama. uma cara já cortadinha em família. Mas a gente vai voltar, porque Elas tem foram muita pro novidade. cemitério porque um vizinho dela faleceu. E aí, a esposa dela dizendo, não tire foto. Aí ela tira a foto. Você vê a cara da esposa dela nas fotos. Com a raiva dela. Mas ela é muito piacenta. Né? Isso- No enterro? Eu quero convidar você para o meu enterro. Pra dar risada. Ai. Queria agradecer também a ida pra... Pô, passei 3 dias em Praia do Forte. Graças a ela e a esposa dela. Agora antes do meu aniversário, não é 3 dias antes do meu aniversário, eu comemorei lá com elas, que foi aniversário da esposa dela, e elas iam correr lá, e elas alugaram a casa, né? E que negócio bom, viu? Já quero de novo já. E sem pagar é melhor ainda. A gente correu. A gente foi fazer a corrida na Praia do Forte. Aí a gente aproveitou e fez tudo junto. E a gente fez, eu e Yasmin, a gente acabou de fazer 7 anos de casada. Então a gente aproveitou Dia pra comemorar, que é novembro. Dia 28 Na verdade, de todo novembro. mundo faz aniversário dessa família, né? Ele, Manu, ela. Mas não fazia outubro, 25 de outubro. Mas todo Eu mundo, vi que- todo mundo é de ser escorpião. né? Eu- Os escorpiões. Ela- Lugar de escorpião. Por isso que vocês são pirracentos. Meu filho é escorpião. Eles, mas eu não sou, eu sou ela é aquariana. aquariana, ela é... Ah, você é igual a mim. Eu percebi logo que ela é você de é gente fevereiro, boa. pô. Ela é 9 de fevereiro. Ela é 9 de Eu fevereiro. nasci num sábado de carnaval, Verdade. 19 horas, 19 e pouco, que eu não vou falar aqui exatamente, pra não fazer meu mapa astral. Mas é o quê? Na hora da saída do Ilê. É, tava saindo Ilê. Ela tava prematura. E olha que eu nasci, como Sendo minha mãe fala, na sequestrada por maca. manhã. Que eu não deu tempo de eu chegar no negócio. Que eu, minha mãe disse que eu fiquei que nem um quiabo, assim, ó. Tava com pressa. Bora que tá saindo. Isso é a pressa dela de querer voltar pro carnaval. Exato. Meu povo lindo, compartilhe esse podcast com as pessoas que vocês amam. Se você não gostou desse podcast, mande pro seu inimigo. Uma pessoa que você não gosta. Assista isso aqui, velho, que isso é muito massa. Isso é massa. Se inscreva no canal e tal. Certo? Nanda, teve alguma coisa que você queria falar que você não falou? Não, acho que foi um bate-papo muito massa. Queria agradecer vocês pelo convite, né? Porque eu vi algumas vezes, em algumas edições aqui, meu nome surgindo. Aí, gente, vamos trazer aqui. Então, achei massa. Mandar um beijo para Evaldo Macarrão, porque ele, da outra vez que ele falou de mim aqui, eu fiquei muito emocionada. Ele é um fofo, meu amigo querido, lindo. A gente é muito parceiro, assim. A gente começou nesse lugar, né? E a gente vivia quebrando pau. Quebrando pau, assim, a gente tinha ideias muito diferentes na época. E a gente cresceu junto. E aí a gente entendeu que a gente é tão parecido. E a gente deseja coisas tão parecidas. E eu tô tão orgulhosa dele, assim. Acabando com tudo, né? Mostrando a beleza, o talento dele pro mundo inteiro. Então, um beijo, meu preto. E discordar é importante, né? É importante pra Não, e a gente cresceu muito disso, né? Assim, a Exatamente. gente conseguia ouvir o outro, né? A gente, na hora, refutava, mas depois refletia e entendia, assim, os posicionamentos. Então, foi muito bom. É porque a gente vive numa fase onde discordar é motivo de briga, ou é isso ou é aquilo, não existe o cinza, o meio termo e tal. E na nossa época existia, que a gente assistia MTV. Com A certeza. gente assistia a Disque MTV. A gente assistia Disque MTV, Você tinha assistia Rock Blink Go. 182, mas você queria assistir o clipe de Los Hermanos mesmo. Exato. Então você assistia a zorra toda até chegar ao que você queria Inclusive, assistir. gostava de Blink 182 também, porque você assistia tanto Link Park, aí você ficava na misturada, né? Aerosmith, exatamente. mas você queria ver Beyoncé, Christina Aguilera, Isso. Britney. Mas a MTV construiu meu gosto musical, assim, eu fico saudosa. Por isso que o negócio Quando de eu era, dado, né? quando eu era jovem, eu queria... W é horrível. Vamos acabar o podcast. W? W é o cara que tá aqui no ouvido falando com a Um gente. beijo, W. Você gostou da playlist dele? Então, eu não ouvi a playlist de W. Não quero ouvir, não. Não ouvi. É melhor não ouvir. É ruim de... É horrível. Seu gosto musical é horrível. Eu não sei como é que pode. É o primeiro gay que eu conheço que não sabe escolher música. Oh. Tchau, meu povo. Um beijo. Amo vocês. Tchau, gente. Obrigada. Beijo. Compartilhe. Curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal.